depositado em nossa pessoa. Antes de vir à igreja, eu estava chorando na presença do meu Deus, lembrando de tudo que Ele tem feito na nossa vida, da onde nos tirou e a forma que Ele tem cuidado. Às vezes, nos sentimos indignos de tanto amor, de tanto cuidado que o nosso Deus tem dado à nossa família, à nossa vida, visto que reconheço que estou buscando a santificação a cada dia, denunciando cada dia parte de mim, para agradar aquele que nos alistou para a sua obra. Os irmãos já encontraram Mateus capítulo de número 9, versículo 38. Eu vou pedir, por favor, se possível, vou contar até 3 e a igreja lê em alto e bom som, para que todos possam compartilhar. Amém? 1, 2, 3. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que lhe mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus, muito obrigado a poder tomar os vossos assentos. Antes de entrar no texto sagrado, quero fazer menção também do nome do pastor Eliezer. Nós mandamos uma mensagem para o pastor, nós queremos fazer parte do renove mais próximo, e prontamente nos aceitou, já temos a data, e em nome de Jesus, nós estaremos juntos e reunidos para aprender mais a respeito de Deus. O pastor ensina, mas de vez em quando tem que sentar para aprender, porque eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi aos demais companheiros, na pessoa do presbítero Edilson, nosso secretário de missão, que foi amor, mora no nosso coração, sem pagar aluguel, energia, e eu e minha esposa estávamos comentando que tem pessoas que nós conhecemos e Deus coloca um amor como se conhecêssemos por toda a vida. Queridos, pastor Raimundo, ele amanhã, hoje estava saindo, deu um problema no seu carro e ele quase capota o carro. Danificou nele algumas coisas no carro dele. Nós ficamos sob modo preocupados. Vamos prestar um auxílio, visto que ele estava um pouco nervoso, mas graças a Deus que deu tudo certo. Peço que a igreja ore pelo céu do Senhor. A mulher mais linda do planeta Terra, missionária de Israel. Vocês não têm noção da alegria. Às vezes eu fico olhando assim para ela e falando: Deus, como o Senhor foi misericordioso com a minha vida. É complementação do ministério que Deus colocou em nossas mãos, uma ajudadora idônea, e nós nos capacitamos junto na obra, na seara do Mestre. Louva a Deus pelos meus filhos, pastor Márcio Miranda. Os irmãos entenderem, a ajuda que os irmãos mandam é via Pix. Aí eu envio para o Márcio Miranda cambia as obras, inclusive o processo. Mas graças a Deus tem dado tudo certo para a glória do Senhor. E olhando agora aos irmãos, queridos, vocês não têm noção do que é uma contribuição para a obra missionária. Às vezes, antes das refeições, quando eu oro ao Senhor dando graças, Deus faz eu lembrar das igrejas, dos irmãos que têm nos ajudado. E talvez vocês não tenham noção disso. E vocês estão, por intermédio da contribuição, por intermédio do amor, colocando alimento em nossa mesa, fazendo com que nós tenha gasolina para ir fazer a missão. E só estamos lá porque a igreja tem amado a obra, porque a igreja tem contribuído. Sem vocês, eu digo que seria impossível, porque estamos em uma cidade, no campo é fácil, né? Você pesca, arranca uma mandioca, mata um porco, come uma carne de caça e se vira. Mas na cidade não, já amanhece um dia, tem que gastar. Então louva a Deus pelas nossas vidas. Queridos, vamos à mensagem do Senhor. Eu quero agradecer a esses músicos abençoados que nos ajudam a ministrar e a harmonia. É lindo. Aleluia, E eu amo o louvor porque esse é o único ministério que vai permanecer nos céus. Aleluia.
Queridos, eu queria convidá-los a retrocedermos ao tempo. Eu gostaria de te levar no ano 1904. Estamos no país de Gales, uma cidade, queridos, que experimentava o esfriamento espiritual. E as pessoas que estavam na presença de Deus serviam a Deus com os lábios, mas não serviam com o seu coração. Aquele povo, eles tinham, assim como a cidade de Cafarnaum, se acostumado com Jesus. E há um perigo muito grande quando nos acostumamos com Jesus e quando a adoração se torna uma rotina. Jesus, falando das cidades impenitentes, ele disse: "E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem sido operados sinais que em ti foram, eles teriam se arrependido e permaneceriam até hoje. Por isso, no dia do juízo, vai se levantar os de Sodoma e Gomorra para julgar Cafarnaum." E sabe quem morava em Cafarnaum? Jesus. Pedro tinha casa em Cafarnaum. Só que devido à proximidade, eles se acostumaram com Jesus. E quando nos acostumamos, me perdoe a franqueza, mas nós nos tornamos semelhantes aos nossos irmãos católicos, que se acostuma a ir, porém não conhece o Cristo verdadeiro. Conhece o Cristo da cruz, que para eles ainda permanece na cruz. Mas nós conhecemos o Cristo que ressuscitou e permanece vivo para a glória e louvor do seu santo nome. Aleluia. Então o jovem, ele resolve se colocar diante de Deus. Ele resolve buscar a Deus, ele resolve conhecer a Deus intimamente, de uma forma e de uma maneira que ninguém buscava e que ninguém conhecia. E eu gosto de Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz: "Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis, bateis e abre-se-vos-á." Aí o versículo 8 deixa a gente mais encantado, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate as portas se abre. Nome: Ivan Roberts. Função: minerador. Trabalhava, queridos, no interno da terra, no subsolo, nos túneis, fazendo escavações. Mas mesmo estando no profundo da terra, tinha algo no profundo do seu coração, o desejo de conhecer verdadeiramente a Deus. Aleluia. Então ele se coloca na presença de Deus e começa a orar intensamente. Ele tinha um desejo de conhecer a Deus, não somente na teoria, mas ele queria ter um encontro real e verdadeiro com Deus. E o que eu acho lindo é que Deus não se ausenta daqueles que o buscam. De todas as pessoas que buscaram a Cristo, há uma em especial, que quando eu vejo a busca dela, o meu coração ele arde dentro do meu peito. A mulher cananeia, que vai ao encontro de Jesus, e Jesus dá uma palavra dura dizendo: "Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos." E ela diz: "Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor." Sabe o que ela estava dizendo? "Senhor, eu sei que não sou digna do pão, mas uma migalha do pão para mim é suficiente." Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aquele jovem tem um encontro com Deus, queridos. A graça de Deus toma conta da sua vida. Em uma igreja que não tinha mais de 20 pessoas,
querido, é que aquilo que tem na nossa vida contagia o ambiente. Se tem tristeza no teu coração, a tristeza do teu coração contamina o ambiente da tua casa, contamina o ambiente do teu trabalho, contamina aqueles que estão ao redor. Mas se tem alegria no teu coração, a alegria também contagia aqueles que estão ao teu lado. E se há presença de Deus na tua vida, esta presença também contagia, porque disse Jesus à mulher samaritana que aqueles que creem em Jesus se tornam em rios de água. Aleluia. Imagine uma cidade que o delegado está sentado, olha para a direita e para a esquerda e não há uma vista. Que o juiz está sentado e olha para a direita e para a esquerda e não tem ninguém para julgar. Que os bares e centros de prostituição se tornam centros de ajuda humana. Que até os animais, irmãos, que eram usados no minério e que eram açoitados para transportar a carga, agora os homens falam com amor comigo. E aonde toda uma nação, homens, mulheres, crianças, decrépitos, todos se curvam diante de Deus, cerca de 100.000 pessoas. Esta é a história do avivamento no país de Gales, que depois inspirou o avivamento na rua Azusa, no ano de 1906, por intermédio do pastor Senhor. Pastor, mas o senhor está saindo porque o texto diz: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Não sair. Porque esses homens, se formos mencionar, os avivalistas, os revolucionários de Cristo, ambos tinham algo em comum: uma vida de oração, de dedicação e de zelo perante Deus. E tinham dentro do seu coração um fogo que ardia para que vidas fossem salvas, para que mudanças acontecessem no meio da sociedade. E digo aos amados irmãos que o Brasil está pronto para viver um avivamento cristão. Por quê, pastor? Porque há corrupção em todos os setores da sociedade. Mas é no meio da corrupção e do caos, é no meio da sujeira que se levantam os zelosos de Deus. Mas há uma pergunta: quem são os escolhidos de Deus? Quem são aqueles que Deus, na sua imensa sabedoria, na sua grandiosa majestade, é capaz de se levantar do seu trono, de direcionar o seu olhar para a terra e de falar a um homem ou a uma mulher dizendo: antes que fosse formado no ventre da tua mãe, e as nações te deem por profeta. Quem são estes que Deus abre a sua boca e diz: tu és meu? Em Mateus capítulo 22, versículo 14, tem algo interessante. A palavra ali diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós percebemos que no meio do povo de Deus existem duas classes de pessoas: os chamados e os escolhidos.
Eu já vi pai falando assim: eu amo todos os meus filhos da mesma forma. Aí vem o pastor Edinaldo, que é pai de 5 filhos e que não ama os 5 filhos da mesma forma. Talvez eu seja o único pai do planeta Terra que não ama os meus filhos da mesma forma. Eu cuido da mesma forma. Eu tenho carinho da mesma forma. Mas o amor que eu sinto por cada um é diferente. É intenso, é mais forte que a minha vida, mas é diferente. E de todos os meus filhos, sabe quem mais sofre? A Davi. Porque é a mais velha? Não, porque é a mais responsável e é a que eu mais confio. E porque é a que eu mais confio, e porque é a mais responsável, é a que mais trabalha, é a que menos tem lazer. E às vezes não compreendemos que quando alguém nos ortoga uma responsabilidade, está dizendo: eu confio em você. Aleluia. Eu vejo em você capacidade. Talvez você não confie, talvez você não veja em você capacidade, mas eu confio e eu vejo. Aleluia, Jesus. Ei, Glória a Deus. Aleluia. Juízes 7. Nós vamos encontrar aqui uma escolha e uma seleção. Israel oprimido, o povo não conseguia prosperar porque os inimigos vinham e levavam tudo. Mas tem alguém contrariando tudo o que estava acontecendo. Um lagar bailando no rio. E Deus diz, por intermédio do seu anjo, você escolheu. Aleluia. A dúvida do coração era tão grande que ele disse: se eu sou escolhido, eu quero uma prova. Fica aí que eu quero oferecer um holocausto, eu quero oferecer uma oferenda. Ele creu depois disso? Não. A palavra vai dizer que depois ele ainda faz mais um teste para saber se de fato é escolhido. É Alã, todos conhecem a história. Deus confirma e diz: Senhor, perdoa mais uma vez. 3 confirmações. Aí ele dá um grito. Ele chama. E dos chamados vem 32 mil. 32 mil chamados, convocados e que compareceram. Mas Deus diz: é muita gente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem gente aí que só está fazendo volume. Tem gente aí que não serve. Tem gente que parece ser, mas não é, e eu vou provar. Como, Senhor? Dá só o grito e diz: os covardes e medrosos voltem. Gideão dá um grito. Quem é covarde, quem é medroso, volte. Talvez Gideão pensou consigo: não vai sair ninguém, vai permanecer todo mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fui pesquisar, porque para mim medroso e covarde é a mesma coisa. E eu fui pesquisar para saber que tem uma diferença. Medroso é uma coisa e covarde é outra. Pastor, o que é o medroso? O medroso é aquele que não vai porque tem medo. E o covarde, ele vai, mas te abandona no meio da batalha. E sabe o que Deus disse para Gideão? Gideão, quem tem medo de ir à guerra, quem tem medo de defender a sua família, quem
Tem problema não, ainda tem 10 mil. 22 mil foi embora, mas ainda tem 10 mil. E 10 mil é muito homem. Esses 10 mil que permaneceram, eles não são medrosos e eles não são covardes. Se for para lutar, eles lutam. Se for para ir, eles vão. E agora, Senhor, leva o ribeiro. Aleluia, Jesus. Eu observo a forma que eles vão tomar. Ei, 10 mil! 9.700 são inconstantes e desatenciosos. Só que enquanto 9.700 está assim, tem 300 que está assim. O inimigo pode até vir, mas é ele vindo e eu vendo que ele está vindo. Aí eu parei para perguntar ao Senhor, Senhor, por quê? Aleluia, Jesus. E sabe o que Deus diz? Porque numa guerra você tem que observar a ação do inimigo de longe. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. É da aparência, não é do mal. Porque depois que o mal chega é tarde demais. Aleluia. Depois que o mal chega é tarde demais. Primeira classificação de Deus para saber se você é escolhido. Não pode ser medroso e não pode ser covarde. Se Deus disse vai, vá. Se Deus disse entrega, entrega. Porque o que tem hoje, de pessoas que Deus tem dado sonho, de pessoas que Deus tem dado palavras, de pessoas que Deus tem dito vai visitar, vai evangelizar, e essas pessoas têm se trancado, e aí se tornam desobedientes. Aí, os mesmos desobedientes, quando teu filho erra, aí na sua consciência você diz: eu tenho autoridade para discipliná-lo, eu tenho autoridade para corrigi-lo. Aí eu fico imaginando Deus lá nos altos céus dizendo: um desobediente querendo corrigir a desobediência. Aleluia. Aleluia, Jesus. O pastor aí, o microfone para pregar. Escute! Segunda classificação para saber se você é um escolhido: tem que ser vigilante. Sabe por que Ezequiel foi chamado de Atalaia de Israel? Sabe quem eram os Atalaia? Eram os vigias que ficavam nas torres com a buzina na sua mão. E quando o inimigo se aproximava das cidades, que na época todas as cidades eram muradas, então o Atalaia tocava a buzina, tocava a trombeta e avisava, e o exército se colocava em prontidão. Tem que estar vigilante. Pastor, o que eu vigio? A sua vida em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Jamais julgue alguém sem antes julgar a sua vida. Jamais cobre alguém sem antes cobrar você. Jamais queira mudar a vida de alguém sem primeiro mudar a sua vida. Porque se eu cobro aquilo que eu não faço, é hipocrisia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Terceira qualificação, Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus fala com o profeta Samuel dizendo: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração.
escute. Deus olha só 300. Dá tristeza, não dá? Eram 32 mil. Mas só tem 300. O que é que eu vou fazer com 300? Com os 300 você vai vencer a guerra. Sem precisar fazer uso da espada. Senhor, eu não entendi porque uma qualificação tão grande, sendo que eles não vão lutar. Está aqui a elite dos escolhidos 300. É a elite, é os mais corajosos, é os mais vigilantes, é aqueles que não retrocederam em nada. E agora eles não vão lutar? Não. Porque os chamados, eles precisam lutar, mas os escolhidos têm quem peleje por eles. Tem quem peleje por eles. É por isso que às vezes enfrentamos provações, mas aí Paulo ele nos dá uma instrução clara dizendo que estes sejam primeiro provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Aleluia, Jesus. Pastor, mas tem que passar por provação? Não dá para fazer a obra sem passar por provação, não? Aí tem um texto aqui que eu não sei se eu vou ler. Mateus 4, a partir do versículo 1, tem algo interessante. Aqui está falando de Jesus. E vai dizer que o Espírito conduziu Jesus a um lugar. Que lugar é este? Capítulo 4, daqui pertinho. Isso aqui, querido, isso aqui corta o meu coração. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao eu estou falando de Jesus, vocês entenderam? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao é um servo maior do que o seu Senhor? Aleluia. O mestre não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, andava a pé, em lombo de jumento, de embarcação. Muitas vezes o alguém chegou para ele e falou assim: "Ô Senhor, eu quero te servir, quero ser um dos teus seguidores." Jesus disse: "As aves do céu têm ninho, as raposas comidas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça." Aí, sabe o que eu acho interessante? Que o camarada entristeceu-se, porque Jesus estava falando de um homem, e aquele homem não teve capacidade de ter visão de um futuro. Agora escute: 40 dias no deserto. Aonde está Maria? Aonde está José? Aonde estão os seus irmãos? No deserto não tem ninguém. No deserto não tem ninguém. Só que deserto é lugar de preparação. No deserto não tem ninguém, mas é no deserto que Deus prova o caráter. No deserto não tem ninguém, mas é no deserto que Deus prova a coragem. No deserto não tem ninguém, mas é no deserto que ou você cai e se prostra, ou sai do outro lado marchando. Depois de 40 dias, sabe quem apareceu? Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus orando e jejuando. Eu estou falando de 40 dias depois da oração. Sabe quem apareceu? O
subimos ao céu, mas só cerca de 120 receberam o batismo no Espírito. Aleluia, Jesus. Porque tem gente que é inconstante. Se no primeiro dia não vê nada, se no segundo dia não vê nada, já desiste. Mas bem-aventurados que perseveram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Depois de 40 dias veio o tentador e tenta Jesus em 3 coisas, em 3 maneiras. E aqui que eu começo a entrar na parte espiritual. Aleluia. Primeira tentação, pão. Segunda tentação, demonstração de poder. Terceira tentação, poder e glória. Manda que essas pedras se tornem pães. Jesus tinha fome, tinha necessidades. Segunda tentação, pula daqui embaixo para que os anjos te peguem. Prova que tu é o Filho de Deus. Terceira tentação, mostrou quando ele falou: tudo isso eu te darei se prostrar e adorares. Tudo isso eu tenho. Os irmãos conhecem a história, sim ou não? Mas tem uma parte que às vezes nós se esquecemos porque está em partes diferentes da Bíblia. Porque olha, essa visão que o jovem não conseguiu ter. Transforma as pedras em pães. Transforma as pedras em pães. Aí eu vou encontrar meu Jesus aqui. Queridos, eu não sei se você já teve essa revelação. Se teve, você vai relembrar junto comigo. Se não teve, você vai ter pela primeira vez. Porque quando Deus me mostrou isso pela primeira vez, fez não tem noção, querido, quando eu chorei. Que às vezes a gente se limita a um momento e não consegue enxergar o futuro em Deus que faz promessas. Transforma as pedras em pães. Aí eu encontro Jesus partindo o pão e dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Que transformar pedra em pão de nada, Jesus se transformou no pão vivo que desceu do céu, e ainda hoje somos alimentados por este pão. Pula daqui abaixo para que os anjos te peguem. Aí eu encontro no capítulo 6 de Apocalipse, João olhando para mim. Selado com 7 selos, ninguém era digno de olhar, de desatar os selos, ninguém era digno de nada. Mas aí cara, deixa eu te mostrar uma coisa, palavras não pregam, deixa eu te mostrar uma coisa. E João diz que olha e vê o Cordeiro. Sabe o que é isso? É a entrada triunfal de Jesus dos céus. E diz que o Cordeiro, com o seu sangue, comprou pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Aí tem uma coisa interessante, a Bíblia vai dizer que os 24 anciões, e que todo o céu se prostrou perante ele. Que pular daqui para baixo para que os anjos segurem nada. Agora o céu inteiro estava prostrado diante de Jesus. Não era dois anjos subindo, era o céu inteiro diante dele. Aí Satanás fala assim: tudo isso te darei se prostrado em adorar. Aí eu fico imaginando na minha mente de pastor e de pregador a reação do inimigo da nossa vida quando Jesus ressuscita e vai falar com seus apóstolos dizendo assim: é unidade. É unidade. Todo o poder dos céus e da terra, entregue nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Como tem gente agarrado em migalhas, enquanto Deus tem uma
perfil dos escolhidos. Eu vou citar 3 versículos aqui, mas vocês me ajudam, se você estiver vivo, vocês me ajudam. Primeiro, 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. Glória a Deus. Esses 3 textos eu preciso ler. Tá? Me perdoe, fique tranquilo. Nós vamos terminar antes do dia dos pais. Aleluia. 2 Coríntios 12, 15. Nesta tradução diz assim: desta forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor, assim visto que os amo tanto, serei menos amado por vós. É palavras de Paulo. Eu sou escolhido, mas a escolha de Deus é para mim me desgastar por amor a outras vidas. Eu sou escolhido de Deus, mas a escolha de Deus é para que eu sofra, para que outras vidas sejam felizes. Quem não compreende que o ministério é uma renúncia da minha vida, é uma renúncia das minhas vontades, é uma renúncia do meu querer, para que Cristo seja anunciado, não só por intermédio das minhas palavras, mas principalmente por intermédio das minhas ações. Aleluia. Aleluia, Jesus. Basta de um amor teórico, basta de um amor superficial. O que ele representa em nossa vida, o que Jesus é na tua casa, o que Jesus é no teu trabalho, Aleluia. o que Jesus é quando você sai das portas da igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se nós pastores, porque hoje me perdoe a franqueza, mas nós pastores hoje nos tornamos Aleluia, Jesus. sabe o que nós nos tornamos? Há um peso espiritual tão grande. Porque eu estou falando de Cristo, eu estou falando da noiva dele, eu estou falando da igreja. Mas nós nos tornamos embaixadores de águas. O pastor, às vezes, o pregador tem que se esforçar muito para que o povo adore. E sabe quando é que o povo adora? Quando tem um pregador que fala assim: cutuca o teu irmão, repete comigo, fala comigo, levanta a mão, quem recebe tem assim. Eu posso falar? Aleluia, Jesus. Mais para Deus. Porque a adoração, ela tem que fluir do interior do nosso coração, do interior da nossa Aleluia, alma. Jesus. Tem que ser algo que explode de dentro da gente, como o pastor Joel, capítulo 2, versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A veste está fora do corpo, mas o coração está dentro de você. Se você entender, se você quiser, se você compreender
vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vou repetir: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o que diz a palavra de Deus? Levantou e levantou camama subindo na baixaria, que aqueles que foram escolhidos têm uma responsabilidade que foi otorgada por Jesus. Que responsabilidade é essa? Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas a responsabilidade minha é ir, é pregar, é anunciar, é falar do amor de Jesus. Você não pode ficar dentro da tua casa enquanto tem gente morrendo. Você não pode ficar dentro da tua casa enquanto muitos estão desfalecendo espiritualmente. Em nome de Jesus, sai das quatro paredes, se desprende da tua vontade, se desprende das coisas materiais e ajuda tesouro no céu. Ajuda tesouro no céu. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Eu vou falar espiritualmente, quero que você me compreenda. Você sabe o que é pá? Pá é um instrumento de trabalho para tirar a terra, não é? Você sabe o que é uma enxada, uma chibanca, boca de lobo? É para cavar, não é? Eu posso fazer um convite em nome de Jesus. Eu estou falando espiritualmente. Coloca a pá ali na tua mão. Colocou a pá? Estou falando espiritualmente. Colocou? Agora pega aí, sei lá, enxada, o que você achar melhor. Colocou? Pastor, para que é isso? Pastor, para que é isso? A um foi dado a outro foi dado mais um entregou. O que tinha 5 granjeou mais 5. O que tinha 2 granjeou mais 2. Mas o que tinha 1 entregou. E o Senhor deu um conselho: servo mau e infiel. Servo mau e infiel. O que eu coloquei em tuas mãos, você não está granjeando, você enterrou isso. Quer dizer que eu te dei como profeta e você não quer mais profetizar. Quer dizer que eu te dei uma voz para louvar o meu nome e você não quer mais cantar. Quer dizer que eu te dei conhecimento para falar da minha palavra e você não quer mais pregar. Olha o conselho de Deus. Lembra-te de onde enterrou o teu talento e espiritualmente vai esta noite e cava, e retira, e granjeia. Eu não sei se é só o pastor Edinaldo, mas eu escuto de noite gritos e às vezes eu me desperto. Minha esposa pergunta o que está acontecendo, mas eu me escuto. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu faço a obra, mais eu me sinto insignificante diante do Deus que me escolheu e clama sua misericórdia todos os dias da minha vida. Mas há uma coisa que eu jamais esqueço: que eu não era nada, não era ninguém,
fazer um pedido a você. Ontem os irmãos soltaram, falando assim, apesar das coisas, vocês estão com ele. Escute, enquanto eles cantam esse hino, só se você sentir no coração, eu queria te convidar a vir aqui diante de Deus, porque eu também vou descer hoje. Aleluia, Jesus. E eu senti no meu coração de renovarmos uma grande liberdade naquele que nos escolheu. Aleluia, Jesus. Enquanto o hino toca, jovens, irmã, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente de nós levantarmos um clamor ao Deus dos céus. Quem sabe se por intermédio deste clamor Ele não tem misericórdia da nossa vida, e por intermédio da sua misericórdia, quem sabe Ele não arranca o que está dentro do nosso coração, e que tem muitas vezes nos impedido de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. É um pecador falando com outros pecadores, mas que ambos têm a misericórdia e o amor de um Deus que foi capaz de entregar o seu próprio Filho Jesus para que nós vivêssemos uma vida abundante na sua presença. Não é somente pessoas caminhando, é um exército sendo formado. Não é somente pessoas vindo diante do